Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. 14 de julho de 2022, nessa quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, o evangelho que nós temos é pequenininho, tirado de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos paroquianos, Fernando Pessoa, que nasceu em 1888 e morreu em 1935, poeta português, dizia: enquanto não atravessarmos a dor de nossa própria solidão, continuaremos a nos buscar em outras metades. Para viver a dois, antes é necessário ser um. Para viver a dois, antes é necessário ser um. Nessa busca de ser um diante de Deus e vivendo no mundo da nossa solidão, nesse dia aí, dia 14, com esse pequeno evangelho, nós ontem vimos Jesus fazendo uma prece, uma oração e agradecendo a Deus, porque Deus vai se revelando aos pequeninos e vai tirando e não deixando os sábios entendidos, e Jesus conhece o Pai e Jesus pode nos mostrar o Pai. Então a gente termina com aquela prece bonita de Jesus: queira nos mostrar o Pai, ou queira nos mostrar as coisas de Deus, que nós sejamos pequeninos no mundo em que nós vivemos, para que a gente possa conhecer as coisas de Deus. E aí hoje nós temos novamente um pequeno trecho do Evangelho de Mateus. É bom a gente lembrar que Mateus, ele é o evangelista que trata da justiça. Ele tem o famoso Sermão da Montanha. A frase talvez mais difícil é do capítulo 5, versículos 20. Se a vossa justiça não for maior ou melhor do que a dos fariseus e doutores da lei, vocês não entrarão no reino dos céus. Quer dizer, quem conhece Jesus tem a obrigação de viver e se comportar melhor do que fariseu e doutores da lei. Quem é batizado tem a obrigação de ser melhor do que um ateu. Quem recebe o batizado e frequenta a missa tem obrigação de ser melhor do que um ignorante que não reza, que vive num mundo aí, que não está nem aí para Deus. E melhor no sentido de que a nossa prática seja justa, que o nosso comportamento seja ético, que a gente tenha moral nesse mundo de valorizar a vida e não cair no esquema de interesses e esses jogos aí, essas coisas que vão acontecendo por aí, que a gente nunca sabe se a pessoa está sendo honesta ou não com a gente. E o evangelho de hoje já é um outro convite. Jesus já convida: vinde a mim. E quem é que Jesus está convidando para ir até Ele? Quem está cansado e fadigados, sob o peso dos vossos fardos. A vida às vezes ela é pesada, a vida às vezes ela é cansativa. A gente vai vendo final de semestre, final de ano, como as pessoas ficam estressadas, cansadas, e por isso precisam de tanta festa, tanta comemoração, para ver se distrai um pouco e suporte o cansaço da vida. A vida às vezes ela é pesada, ela é difícil. Por isso Jesus hoje faz esse convite. Ontem ele faz uma prece, hoje ele faz um convite para que a gente possa ir a Ele. Principalmente quando a vida se tornar cansativa, quando a vida se tornar pesada, quando a vida se tornar, o fardo se tornar maior do que a nós. É aquilo que o poeta desabafava: é carga demais, e eu juro que eu não merecia isso. É carga demais para uma pessoa só, e eu juro que eu não merecia isso. Eu não merecia estar tão cansado, eu não merecia um fardo tão grande, eu não merecia passar por certas situações. E às vezes a gente se sente assim.
Há um ano atrás, eu saí da congregação a qual eu fiz parte por mais de 33 anos e foram meses muito cruéis e que eu sempre me perguntava onde é que eu estou errando, por que que ninguém quer me acolher, onde é que está o erro, por que que a coisa acontece desse jeito, onde é que eu errei. Ao querer desligar por vários motivos desse grupo religioso, a gente passou 3 meses nessa angústia de rejeição. Você escreve para um bispo, não responde, escreve para outro, responde oficialmente, liga para outro, fala, não, mas nós não queremos. E você pergunta, mas onde é que está o erro? Qual que é? Que igreja é essa que eu pertenço? Que episcopado é esse que existe nesse Brasil? Que tipo de bispos são esses que estão por aí? Que tipo de pastores são esses que estamos por aí? Por isso houve um certo cansaço. Graças a Deus, agradeço muito, o Dom Queiroz é uma bênção de Deus, e me acolheu e me permitiu trabalhar nessa cidade aqui, a qual me sinto muito bem, a qual eu sou agradecido a Deus e me sinto descansado no exercício do meu sacerdócio, do meu ministério, partilhando e refletindo sobre aquilo que eu acredito, mas não deixo de ser crítico em relação ao que foi vivido e que eu conheci e que eu lamento muito ter conhecido. Aquilo que eu vivi durante esses períodos lá, no ano passado, e que eu lamento muito, às vezes, de fazer parte de uma igreja que tenha certos tipos de comportamento, certos tipos de atitude, de gestos, nada cristão, nada cristão. Isso, é claro, gera um cansaço. E o bonito de tudo isso, assim, também é que Jesus nos convida, diante do peso da vida, a gente ir até Ele. Vinde todos a mim. É um convite de Jesus, que a gente possa ir ao encontro dele. A igreja que proíbe as pessoas de comungar, a igreja que proíbe as pessoas de se aproximar da Eucaristia, de muita coisa, mas o convite de Jesus é para esse povo cansado mesmo. O convite de Jesus é para a gente que está com fadiga, que tem um fardo pesado, que é oprimido. E Jesus está falando assim de gente que é oprimido pelos fariseus, pelos judeus, o excesso de carga e fardo para poder se aproximar de Deus, o excesso de regras e normas para poder realizar um sacramento, o excesso de burocracia, de sacristia de igreja, de secretaria paroquial, para poder atender uma pessoa, ou até para ter acesso a um padre ou a um bispo. O fardo, às vezes, das estruturas burocráticas inúteis do mundo religioso, que simplesmente fazem com que a gente se torne também um peso na vida das pessoas. E Jesus está querendo, vinde a mim vós todos, que eu aliviarei o vosso cansaço. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vos encontrareis descanso. Jesus vai se apresentando também como manso e humilde de coração, e Ele nos descansa. Acho que é por isso que às vezes é bom a gente fazer silêncio diante do sacrário, ou fazer silêncio diante da natureza. Fazer silêncio e contemplar a presença de Deus no mundo em que nós vivemos, para que a gente perceba esse Jesus que é manso e humilde de coração, que não é peso nem carga pesada nas nossas costas, que não vai cobrar de nós aquilo que Ele sabe que nós não damos conta, que não vai pedir de mim ou da minha paróquia aquilo que eu não sei, que eu não consigo, que eu não dou conta, que eu não sei como agir. Por isso a gente vai pedindo a Jesus que continue nos convidando, porque às vezes o fardo é pesado. E a gente é pesado às vezes em qualquer lugar. Às vezes um lugar pequeno é muito pior que um lugar muito grande, porque lugar muito grande, grandes santuários, as coisas são mais diluídas, né? Você entra num esquema, numa estrutura e vai embora. Às vezes um lugar pequeno é mais difícil, porque todo mundo quer ser Deus, todo mundo quer ser dono, todo mundo quer ter o seu reinado e a sua importância em nome de Deus. Então a gente acaba vivendo um pouco mais cansativo também nesse aspecto, nessa estrutura. Todo mundo quer ser dono da verdade, concordar com tudo, desmoralizar a autoridade, ou desrespeitar aquele que é responsável. Porque paróquia é assim, né? Todo mundo quer mandar. Na hora que a coisa explode aí, o padre fica sozinho, entendeu?
Todo lugar de igreja é assim. Todo mundo quer mudar, todo mundo quer dar palpite, todo mundo quer ser dono. Na hora que tem um problema econômico sério, na hora que alguma coisa estraga, na hora que tem uma situação delicada, o padre fica sozinho. Ninguém se compromete. E você manda para os grupos, ninguém comenta nada, né? Então é assim esse mundo que nós vivemos. Mas o importante é que nós temos um Jesus que nos convida, diante do fardo da vida, a ir ao encontro dele, que ele vai aliviar. Ele que tem um coração manso e humilde, que não é furioso, e é humilde e simples para nos acolher e nos dar descanso, viu? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que a gente possa descansar nos braços de Jesus, que a gente possa pedir a Jesus que nos dê a perseverança e a coragem necessária para poder descansar nos braços dele quando o mundo se tornar muito cansativo. Ou quando a gente estiver na mesma situação de uma paciente que diz para o seu médico: olha, eu não quero morrer e nem me livrar da vida, mas eu queria que ela me deixasse em paz. Eu queria que ela me deixasse em paz. E às vezes a gente tem talvez até a vontade de dizer: olha, eu não quero morrer nem me livrar da vida, mas eu queria que o mundo me deixasse em paz. Eu queria que o mundo não fosse um fardo tão pesado. E por isso que Jesus se coloca como descanso para nós. Peçamos a Jesus que continue nos convidando para que a gente encontre esse coração humilde e esse coração manso dele. E ele possa nos aliviar um pouco, porque o jugo dele é suave e o fardo é leve. Jesus não vai nos julgando e Jesus não vai sendo um peso na nossa vida e nem pode ser. Tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Um abraço e até mais.